Bom dia, boa tarde, boa noite. O evangelho de hoje será: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Vamos fazer nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre amado, irmão querido, Filho de Deus, pela tua paz, Senhor, lutamos e na tua paz, Senhor, queremos viver. Senhor Jesus, consola os nossos corações através dos abnegados trabalhadores do bem, aqueles, Senhor, que servem a Ti e servem a Deus nos dois planos da vida, no plano material, da matéria densa, e no plano que consideramos imaterial, que é matéria sutil. Senhor Jesus, dos dois lados da vida, nos protege, nos guia, nos orienta, Senhor Jesus. Que a Tua paz, a Tua luz, incessantemente nos proteja, Senhor. Que assim seja. Dando continuidade ao Evangelho de hoje, bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Pronto, então, o Evangelho de hoje é o capítulo 9, né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E o primeiro tópico que nós vamos ler é o que trata das injúrias e das violências, né? Então, bem comum das nossas vidas, né? Na nossa passagem por este planeta Terra, o qual eu gosto de chamar de escolinha. Estamos na escolinha, né? Para a gente, humanidade, apesar das grandes conquistas científicas e tecnológicas, não nos considerarmos grandes coisas, né? Então eu gosto de chamar de escolinha para ver que a gente está no jardim, no jardinzinho da infância dos bebês, né? Porque basta olhar para o céu à noite, quem teve a oportunidade de olhar e quem não tiver, seria bom fazer isso para se tornar mais humilde. Uma noite na roça, no interior, longe das luzes da cidade, olhar para o céu e verá uma imensidão incontável de estrelas que, na contagem dos grandes telescópios da humanidade, através da matemática, já somam trilhões de estrelas. Cada estrela dessa é um sol, e cada estrela dessa, cada sol desse, terá no mínimo 4 planetas ou 5 girando em torno delas. Aí agora é só multiplicar trilhões de estrelas por 5. Isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus. Então, trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de planetas no universo, todos habitados, né? Porque Deus não vai fazer coisa estéril, né? Não vai fazer um sistema solar com planeta para ser estéril, né? Trilhões de estrelas, de trilhões de sóis, né? Com trilhões, 4 trilhões, Deus sabe lá quantos planetas, para somente esta terrinha periférica de uma galáxia também periférica no universo, ser a única contemplada com a imagem e a semelhança de Deus, que é o Espírito, somos nós. Então, para que nós sejamos humildes, eu gosto de sempre tratar desse assunto. Mas vamos lá. As injúrias e as violências, né? E lembrando que o capítulo 9 é bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O número 1 aí já traz o evangelho de Levi, né? Que depois mudou de nome. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Com certeza, né? Os pacíficos serão chamados filhos de Deus, né? É tanto que quando tem uma pessoa que é mansa e tudo, e as pessoas comentam alguma coisa, aí as pessoas normalmente falam assim: não, meu filho, pelo amor de Deus, aquilo ali não, aquilo ali é um filho de Deus. Por quê? Porque é uma pessoa de paz.
e tranquilidade, né? Então já é comum na sociedade, né? E o número 1, aí, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Exatamente. É interessante, né? É interessante. Por que possuirão a terra? Se o, se o concílio... Qual foi o concílio, meu filho? Segundo Concílio de Constantinopla. Foi quando ele, mais ou menos, aos quantos anos atrás? 500, 1000, 1500 anos atrás? Foi 1400, se eu não me engano. Então, se o segundo concílio de Constantinopla, né? Foi. Na época que a igreja era muito mais política do que hoje, né? E muito mais... Estava ligado à vida, né? Do cidadão. Se o segundo concílio de Constantinopla, né, não tivesse decidido tirar a reencarnação, né? Por uma causa tão besta, né? Meu Deus, Então nós já teríamos evoluído muito religiosamente. Então a gente ia entender com tranquilidade esse bem-aventurados os que são brandos porque possuirão a terra. Nós vamos encarnar e reencarnar, encarnar e reencarnar. E eu falo com tranquilidade. Milhares e milhares de vezes. Deus é quem sabe, se não milhões. Mas vou botar milhares e milhares, né? Meu conhecimento é muito pouco. Milhares e milhares e milhares de vezes iremos reencarnar. E aí herdaremos a terra. E quem é que não vai herdar a terra? Aqueles que não forem brandos e mansos, como diz o Evangelho. Porque aqueles que não forem brandos e mansos serão os rebeldes. Os rebeldes perante a lei de Deus. Os rebeldes perante o nosso pastor, Jesus Cristo. Nós somos as ovelhas. E esses rebeldes, eles não herdarão a terra. Por quê? Porque eles irão para planetas compatíveis com a sua escolaridade. Escolaridade no amor, na paz, na brandura, né? Então, se eles não forem brandos, eles não herdarão a terra. Eles irão para planetas, né? Muitos de nós não herdamos o nosso planeta da constelação do Cocheiro e viemos parar aqui. E se nós formos alunos que não estudam, repetente de novo, no amor de Deus, no amor de Jesus, não compreendermos, vamos para outro planeta aí. Dizem que tem um planeta chamado Quiro, que está esperando por nós. É Quiron. Então, a reencarnação, né, depois de milhares e milhares de reencarnações, aí quem for brando e manso herdará essa terra, ou seja, continuará com essa terra. Esse planeta que vai se transformar, né, a sua vibração, de acordo com a vibração das pessoas que evoluírem, que se tornarem pessoas boas, né, como Chico, Xavier, Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, né, pessoas justas, preocupadas com o bem, como Martin Luther King, como Mahatma Gandhi. Ganharão a Terra, né? No sentido de que podem sair dela, porque você conquistando um planeta, você pode sair dele, né? É uma missão que você completa, né? Exatamente. São missões, então as pessoas ganharam a Terra. Exatamente. Então, sabeis o número 3 aqui. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que disser és louco merecerá condenado pelo fogo do inferno. Então essas coisas aqui, né, essa fala aí tão, né, confusa para nós hoje, ela é confusa por dois motivos. Confusa porque é uma parábola e confusa por causa das traduções. E três motivos. Confuso porque é uma parábola, confuso por causa das traduções, que bagunçaram completamente a realidade, e confuso porque não compreendemos a cultura daquela época. Então os estudiosos aí sabem, né? Eu não sei quase nada, mas tem grandes estudiosos aí, católicos, protestantes, espíritas, né? Judeus, né? E outros
que compreende perfeitamente tudo isso aí, né? Raca era como se, traduzindo para o tempo de hoje, é como se fosse alguém escarrar quando vê alguém. E eu me lembro quando criança, tinha muito isso na roça, né? O pessoal que tinha raiva, cigano tem muito isso, né? Eu acho que cigano tem muito isso, né? Ou seja, fazer um gesto com a boca, um barulho feio com a boca, né? Que como que tivesse com nojo daquele outro. Então é isso que é o raca, né? É bastante confuso. Eu vou ler aqui no outro para ver se é confuso assim também, mas parece que é. Tem um outro aqui, uma outra tradução, né, da Bíblia, que isso aí são trechos da Bíblia. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e qualquer que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Isso aqui já dá um texto mais claro, né? Mais compreensível. Mas eu vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado pelo fogo do inferno. Isso está mais claro, esse aqui. O outro, a linguagem é mais rebuscada, aquela tradução ali. Então, vamos ver aqui o comentário, né? Que tem aqui embaixo. Porque estas máximas Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude e da afabilidade e da paciência uma lei, condena por conseguinte a violência, a cólera e até toda expressão descortês, né? Que é o que eu traduzi lá, o raca para escarrar hoje em dia, né? Diante do irmão, né? Como que tem nojo, né? Toda expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes, tá vendo? Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significa homem que não vale nada, né? Por isso que eu traduzi aqui por nossos tempos, né? Na minha região do interior, né? O pessoal tinha esse negócio, né? De fazer um barulho assim, né? Que não vale, desprezando mesmo, né? Se pronunciava cuspindo e virando para o lado da cabeça. Olha aí, tá vendo? Bem parecido, tá vendo? O raca. Então é isso mesmo que se fazia aqui ainda. No Brasil tinha isso, né? Nos interiores, né? Você a pessoa escarrava, fazia aquele barulho, cuspia e virava a cara. Tinha isso ainda até a década de 70, 80, tinha isso nas roças. Mas com a cidade isso se acabou. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Evidente se torna aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, né? Como o nosso pobre direito, né? Nosso jurídico, né? A intenção agrava ou atenua a pena. Mas é que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia, que é a paz, né? E a união, e que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade, e que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humanidade para com Deus, a caridade para com o próximo, depois da humildade para com Deus, a caridade com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Tá? A humildade para com Deus. A gente tem que ser humilde. É o que eu falei aqui das estrelas do universo, né? Isso é humildade para com Deus. 5. O que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem os bens deste mundo, e havendo, pois, prometido o céu, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem a necessidade dos bens da terra para viver, lógico. Apenas o que ele recomenda é que não ligue estes últimos mais importantes do que os primeiros. Ou seja, não coloque os bens terrenos acima dos bens celestes, acima dos bens divinos, né? Por aquelas palavras que dizer que até agora os bens da terra são assabancados pelos violentos.
A gente vê as guerras aí, né? Ou seja, os países que são mais violentos são os que dominaram a Terra, né? As pessoas que são mais violentas são as que dominam, né, os poderes terrestres, né? Dentro da política, né? Dentro de tudo quanto é lugar. Né? É desse jeito, infelizmente, né? E ainda estamos longe do Cristo, né? Eu não estou falando aqui me achando melhor do que ninguém também, não. Né? Porque quem sou eu, quem era eu, né? Para estar hoje em dia me achando melhor do que alguém. Por estas palavras quer dizer que até agora os bens da terra são assabancados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Mas não tem problema, né? Que isso aqui é só um dia na escolinha. Que a estes faltam muitas vezes necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Né? Uma encarnação aqui, mesmo que ela dure 100 anos, é só um dia na escolinha, né? Daquela escola que é o dia todo. Né? Promete que a justiça lhe será feita, assim na terra como no céu. Ou seja, encarnado, né, nesse plano de dimensão densa ou no plano de dimensão mais sutil, né? Porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e violento. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Ou seja, como é que se faz desse afastamento dos maus? Né? Esses espíritos serão recambiados para mundos mais primitivos, de acordo com a sua primitividade também. Então, é isso, minha gente, já está 16 minutos, né? Um tempo bom. Agradecemos a Jesus por essa reflexão, né? Pedimos ao Mestre Jesus, pedimos a Deus misericordioso, pedimos a todos os espíritos bons que trabalham no amor de Deus, na graça de Deus, para o bem da humanidade, aqueles espíritos familiares que nos amam, que velam por nós, né? Aquela mãezinha que já desencarnou, aquela vozinha que já desencarnou, mas que tem a condição e a permissão da espiritualidade superior e de Jesus para poder estar nos intuindo, nos inspirando nos sonhos ou acordados, para que tomemos sempre os melhores caminhos. Senhor Jesus, Pai de luz, Filho de Deus, nosso irmão, Senhor Jesus misericordioso, te pedimos, Senhor, que nos guie de dia e de noite. Nos guie, Senhor, no momento em que estamos acordados em vigília e quando dormimos. Nos ajude, Senhor, a sempre estar próximo de Ti, em vigília, no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, em casa, estejamos onde estiver, que estejamos sempre na Tua paz, Jesus. E à noite, quando dormir, principalmente, Jesus, pedimos a Tua proteção, através dos abnegados irmãos trabalhadores do bem, que proteja a nossa noite. Que a paz do Mestre esteja conosco, que assim seja. Sim.